Meu nome é Maria Doralice Almeida da Silva. E quem me conhece por Dona Dora. Meu nome, eles não conhecem. Só conhecem por Dona Dora. Eu nasci no dia 11 de julho, porque junho é São João, né? E julho é Santana, que antigamente a gente chamava. Eu nasci no dia 11, no ano de 1936, porque tem junho, que é o mês de São João, né? E tem julho, o mês de Nossa Senhora Santana. É o nome de uma santa, a dona da chuva. Meu pai é João Batista dos Santos. Ele negociava com aqueles barrinhos de cachaça. Não, ele comprava a um senhor que fabricava e ele enchia aqueles barrizinhos e saía, né, por aqueles botecos vendendo. Aquele povo que encomendava ele, aí ele fazia. Era cavalo. Naquele tempo não tinha caminhão, não. Era cavalo, era charrete, era essas coisas assim. Não tinha carro, não. Plantava milho, feijão, fava, mandioca, tudo eles plantavam. Já as casas de farinha não era na capital, já era no interior. Nossa Senhora das Dores, em Canabrava, nesses lugares mais, sabe? Mas era lá. A minha mãe, Maria Santos, quando ela faleceu, eu tinha 3 aninhos. Da minha mãe eu não me lembro de nada, porque a tia que me criou, ela disse que a minha mãe morreu com 40 anos, de doença mesmo, assim, coração, que ela tinha o mesmo problema como me deu em mim. O nome da minha tia era Josefa, morava em Aracaju. Meu pai também morava em Aracaju. Quando eu nasci foi lá. Mas minha mãe morreu, não foi em Aracaju, ela morreu em Itabaiana. Ela morreu lá. E meu pai morreu em Aracaju. A minha tia Josefa, com uma mãe. A minha casa que eu morava era de taipa. Não era casa de tijolo, nem era aquela casa de taipa. E o chão não tinha cimento, não. Que ela aguava, né? Porque naquele tempo, meu filho, já sabe, cama era de vara. Cama de vara, com as forquias. De um lado era 4 forquias. Colchão era de capim. Eles compravam aqueles panos, enchia de capim, costurava e botava em cima da cama para poder a gente dormir. Porque é um pau, a gente vai tirar um pau, não tem aquelas gaias, né? Aí a pessoa tora aquelas gaias e fica 2, aí bota outro pau, aí bota as varas é aquelas fininhas. Aí depois amarra e botava o colchão em cima para a gente dormir. Agora, que eu mesmo não dormia nela, mas dormia na rede. Eu dormia em rede. Nesse tempo usava a rede. E outros dormiam até no chão. Eu e minha tia. Minha tia era viúva. Morava com ela. 2 anos. Com 2 anos, ela morreu. Aí eu fui para a casa de meu pai. Agora eu não sei. Porque ela não morreu em casa, ela morreu no hospital. Era mesmo no meu corpinho. Dava muito conselho. Ela dizia, ó minha filha, ela dizia tudo, olha, que eu não escutasse conversa de ninguém, não chegasse na casa de ninguém dizendo que comia, não brigasse com ninguém, fosse uma menina boa para poder eu ser feliz. Ela me dava aqueles conselhos. Eu achava que ela era minha mãe, mas ela contava, né? Aí quando eu fui ficando, eu fui para a casa dela com 3 anos. Aí quando ela morreu, com 2 anos, eu já tinha 5 anos, né? Aí foi quando ela me dava todo o conselhos bons, que ela nunca me deu conselho ruim.
Meus irmãos eram mais velhos. Domingo e Maria das Dores. Eles morreram logo. Eles não, a minha irmã morreu com 13 anos. Ela vivia com a minha mesma tia, que eu lhe falei agora. Ela morreu em Mar de Monte. Passou em Cruz, ela morreu. E meu irmão, ele já morreu quando eu me casei. Mar de Monte é aquela doença que passava o vermelho. Tem gente que passa nas pernas. Ela passou nos braços e no outro em Cruz. Aí morreu. Nesse tempo não tinha aqueles médicos. O meu irmão morreu de cachaça. Bebeu tanto que morreu. Tinha 22 quando ele morreu. Morreu em Aracaju. Aí foi quando eu fui para a casa do meu pai. Meu filho, eu fui sofrer. Meu pai arranjou uma mulher com 3 filhas, mulher e um filho homem. Aí, naquele tempo, não usava geladeira, né? Como você sabe, que ninguém usava geladeira no meu tempo. Né? Só usava, quando a pessoa comprava carne, naquela hora, tinha que ratalhar, passar sal e botar no sol. Outros pegavam aqueles pedaços de carne de gado e furava tudo, que era o lombo. Aí fervia, botava lá trepado num giral que não tinha armário, era umas tábuas. Aí a filha dela, sabe o que era que ela fazia? Subia, comia a carne e quando acabar dizia que era eu. Dizia quem comeu foi a Dora. Aí, olha, meus olhinhos derramavam em água. Tá, meu filho? Me pegava com quem? Com Deus. Ainda hoje eu boto lágrimas por causa disso que eu me lembro. Aí fiquei com ela, tudo, ela morreu, tudo. Fiquei com meu pai, né, como eu já lhe disse. Aí fui sofrer. Quando eu estava com 13 anos, eu não tinha 13 anos completo. Eu ia fazer 13 anos. Meu pai morreu em maio, no dia 18 de maio. Morreu de uma dor de uma perna. Ele morreu, eu fiquei com a madrasta. Aí ela começou a dizer, aqui a casa, eu não podia trabalhar, que nesse tempo não tinha emprego para a gente trabalhar assim. Aí ela dizia, aqui é a casa do mau homem. Quem não trabalha não come. Eu ainda me lembro dessa palavra. Aí eu tinha uma tia, que era irmã de meu pai. Aí disseram a minha tia, e minha tia disse, eu vou pegar minha sobrinha, que é meu sangue. Aí foi me pegar. E quando eu fui. Aí o juiz, aí disse, o que haver? A senhora vai ficar com a menina, com a minha tia, sabe? Mas o que haver com ela, a senhora é a responsável. Aí ela ficou comigo e a minha madrasta ficou para cá. Minha tia trabalhava, minha tia, ainda me lembro, minha tia trabalhava numa firma de fazer teia e tijolo. Ela trabalhava na cerâmica, ainda me lembro do nome da cerâmica, Cerâmica Santa Cruz, na capital de Aracaju. Era Zefinha. Ela nunca teve filho. Do mesmo jeito, em barro. Nesse tempo ninguém tinha casa de tijolo não, meu filho. Fogão de lenha. Era a lenha velha, e nem tinha panela de alumínio. Era de barro. Era cuscuzeiro, frigideira, tudo faziam de barro. A luz era um candeeiro com gás. Usava o óleo, né, da mamona. A água a gente ia pegar, tinha um poço assim perto da praça em Aracaju, né, e tinha um chanfariz. Assim, que botaram a torneira e a gente pegava a água lá, enchia os túnel na cabeça, não era coisa não, tudo ali, enchia os túnel, deixava tudo cheio, pronto. Era assim. Era Aracaju mesmo. Eu morava na rua Santo Antônio, perto da Praça Princesa Isabel.
Não, que meu pai não queria para não escrever por namorado. Que a gente estudasse. Porque eles diziam que a gente ia estudar para conversar com os namorados. Mandar bilhete para os namorados. Eu, não. Com o primeiro eu me casei. E esse foi o último e o derradeiro. Milton Almeida da Silva, é o meu nome. Ele era cabo do bombeiro. Olha, eu estava na praça com uma colega, Helena. Aí eu estava com ela, aí ele chegou. Aí ele disse, aí começou a conversar e disse, essa moreninha é tão bonitinha, magrinha. Aí começou a conversar, a perguntar se eu tinha pai, se eu tinha mãe. Eu digo, eu não tenho pai nem mãe, mas tenho autoridade por mim. Eu disse assim a ele. Aí ele chegou e disse, e moro com a tia. Aí eu tinha batizado um menino. O menino já estava com 11 anos. Era de um compadre meu, era Antônio. Aí, quando chegou o menino comigo ali, aí eu comecei a namorar com ele, com esse menino, Milton. Aí ele foi para casa da minha tia e começou a conversar, tudo. Aí o menino assim conversando, aí o menino, ele chegou e disse, Dona Zefa, me deu um copo d'água. Aí ela foi pegar, e ele me deu um beijo na testa, ainda me lembro. Aí quando ele me deu um beijo na testa, aí o menino viu. Aí disse, ele deu um pulo, olha, era assim, eu não estou aqui, esse senhor não está ali, pois ele ficava lá e eu aqui. Não era para... Daqui eu conversava o que eu quisesse com ele. E ela assim. E nessa hora ela foi ver o copo d'água. E o menino brincando, mas esse que o menino não estava brincando, ele estava olhando para a gente. Aí ele deu aquele pulo, me beijou, bem aqui na testa. Aí o menino viu, aí quando chegou eu disse, olha tia, ele chamava a minha tia de tia. Olha tia, o Milton beijou a madrinha. Nesse instante, aí a tia disse, aonde? Aí disse, aqui na testa. Ela disse, olha, pode mandar pegar, olha, bem assim, pode mandar pegar seu batistério, que vocês daqui a 8 dias ou 15 vocês casam. Que eu não vou ficar com a moça falada dentro da minha casa, não. Aí eu disse, valeu, minha Nossa Senhora. Aí ele disse, não, eu vou mandar pegar, que os pais dele, não, ele é alagoano, sabe? Eu sou sergipano e ele é alagoano. Os pais dele moravam em Porto Real de Colégio. O nome do meu sogro, Milício, e a minha sogra é Cecília. Mas eu tenho o nome de uma filha. Eu já tive 2 nomes de um filho com esse nome. Um morreu e outro está vivo, Milício. Aí a mãe dele mandou o batistério, e ela também tirou o meu e foi para o padre. No civil eu não podia casar ainda não. Quando eu vim casar no civil, eu já tinha muitos filhos, meu sogro queria muito bem a mim. Aí disse, você vai casar no civil com ela para ninguém, se quiser você, mas não casa. Aí fez o casamento civil, ele mesmo pagou tudo. Aí, eu já tinha 5 filhos quando eu me casei no civil. Agora na igreja eu me casei com 15 dias. Com 15 dias eu me casei. Compraram uma mala, que nesse tempo ninguém via camiseiro nem nada. Uma mala, uma cama, que nesse tempo já usava a cama. E um colchão de capim e uma penteadeira, umas que tinham uns espelhos grandes. Aí disse, olha aqui. E uma comadre, a madrinha do menino foi, comprou um lençol para mim, umas coisas, e eu fui morar. E nesse tempo, tinha 13 anos. Aí, olha, quando eu completei 13 anos em julho, 13 anos no dia 11, me casei, sabe quando? No dia 10 de outubro, no mesmo ano, na igreja. Roupa fazia quem mesmo as costureiras era quem fazia aqueles vestidos, e a gente ia, bem tranquila, que ninguém naquele tempo, olha, naquele tempo, se essa saia aqui se rasgasse, não era para jogar no mato não, aqui eu botava um remendo.
as roupas do homem era para botar um remendo. Quando eu me casei, eu já sabia torrar café, que o homem só casava com a mulher se soubesse torrar café. Já sabia torrar café no caco de barro, a gente torrava, quando acabava pisava naquele pilão, pufo, 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 que ele ficava moidinho. Aí a gente peneirava e botava lá na lata para ir tomando. Já fazia comida, fazia tudo, lavava pano, tudo. Eu me casei na igreja São José. A festa que teve foi quando chegar, almoçamos e pronto. E eu fui para um canto, para minha casa, que já tinham alugado uma casa para mim. E eu fui, pronto, fui morar com ele. Aí ele era cabo do bombeiro de apagar incêndio. Agora ele não pagava incêndio não, ele era um motorista, tá compreendendo? Aí ele pediu a farda, pediu admissão para vir para Porto Real de Colégio, quando eu me casei. Em Aracaju, depois de eu casada, só passei 1 ano. Eu vim para Porto Real de Colégio, Alagoas, né? É Alagoas. Porque do outro lado é Propiá, e de lá de cá é Alagoas. Ele tinha 22 e eu 13. Quando eu cheguei na casa da minha sogra, a minha sogra já tinha me visto, mas o meu sogro não tinha me visto. Aí meu sogro disse, eita, meu filho casou com uma menina. Não é uma... Mas eu sabia fazer tudo. Fui morar na casa do meu sogro. Ainda tive 2 meninos lá na casa deles. Aí depois eu fui para minha casa, que eles foram morar em Igreja Nova. Foi Rose, Milício, Isabel, Neto, Maristela, Washington, Wellington, Francisco e Marcos Antônio e Melquisedeque. Eu tive 12 com aborto, mas o aborto ninguém contou, né? A gente contou os 11. Eu tive uma parte de filho em colégio. Aqui mesmo em Arapiraca só tive 3. E no colégio eu tive o resto. Só fui para o hospital do Francisco, porque o braço dele era colado na barriga dele mesmo. Aí quando o doutor fazia o exame, ele só botava só a pontinha da mãozinha. Aí era para eu fazer cesárea, mas eu me peguei muito com Deus, porque eu tenho muita fé em Deus. Aí ele pegou, aí quando o médico fez o exame, disse, olhe, se ela não ganhar esse menino daqui para mais tarde, nós temos que levar ela para Maceió. Porque aqui não tinha médico que fizesse para cesariana, só em Maceió. Aí eu me peguei com um santo, São Francisco. Eu disse assim, meu Deus, se for homem, eu boto Francisco de Assis. E se for mulher, eu boto Francisca. Aí quando o doutor saiu, fez um exame e saiu, e a enfermeira me deixou lá na mesa. Nesse tempo eu tive ele, sabe aonde? O hospital regional só tinha a banda de lá, a de cá não tinha, só tinha lá, do outro lado. Aí eu estava já no hospital. Aí quando o doutor chegou, o menino já estava caindo num barde que eles botam, assim, para pegar o menino. Aí o doutor ficou assim, olha, menino, quando o doutor saiu mais a guarda-lupe, aí eu fiz essa prece, né, pedi. Aí quando eu vi, chegou, abriu aquela porta, aquele homem alto com um cordão de São Francisco na cintura. Que quando eu olhei, aí eu desmaiei. Tá ouvindo você? Eu desmaiei. Quer dizer que ele veio, fez e eu não vi mais. Sabe quando eu vim da cor de mim? Já era de tarde, eu tive ele, que eu não sei a hora, né? Já de tarde foi que a enfermeira chegou e disse, Toy, seu filho já veio o mundo, que eu não estava sabendo nem se ele tinha vindo do mundo, porque eu vi. Aí a minha sogra disse, como é que vai botar o nome do menino? Eu disse, Francisco de Assis. Aí ela chegou e disse, eu também fiz essa mesma promessa.
Ela fez em casa com os outros e eu fiz cá. E eu fui valida. Tudinho foi em casa. Um assistente, né? Um assistente. Nasceram no hospital, não, só foi um que nasceu no hospital. Em 1962, eu cheguei aqui em Arapiraca, porque o meu marido tinha um caminhão, aí veio para aqui, Arapiraca. Ele fazia carrego para levar para essas feirinhas do interior com o seu João Vigário. Ele aí o seu João Vigário mandava ele ir para todo canto com as compras dele para vender nas feiras. Era um comerciante que tinha aí na rua. Resolveu vir. Aí a minha cunhada deu a casa dela para eu morar. Eu morei, sabe onde? Ali na rua Boa Vista, aí perto da velha prefeitura. Ela era viva ainda. Ela morava na estação. Aí eu fui morar lá. Quando eu fui, ela me deu a casa para eu morar. Aí quando foi depois, ela saiu da estação, aí pediu a casa. Aí eu fui morar em casa alugada. Em casa alugada, sabe? Eu morei na rua Padoniel ali, morei na rua São Francisco, no final. Não morei ali logo, não. Naquela era, já era uma ruinha, mais ou menos, né? Que era perto da praça da prefeitura, né? Tinha lá alguma farmácia. Tinha farmácia assim, tinha o colégio Hugo Lima e tinha poucas casas. Já tinha carro. Tinha bicicleta, muito carro. Carro já tinha, agora, mas era aqueles jipes. Não tinham jipes? Não, quando eu entrei não tinha não. Depois foi que colocaram. Só os postos. Tinha hora de desligar e tinha hora de ligar. E hoje não, a gente liga assim e deixa por conta da gente mesmo, né? Era do seu Valdomiro. E eu lavava a roupa da irmã do seu Valdomiro, Dona Leda. Lavava na mão, nos batedores assim, lavando em mão. A água já era na cacimba. Tinha aquelas cacimbas, eles botavam bomba, né, que podia, e quem não podia puxava no veio, que nem a gente puxava. Sabão era o mesmo de hoje. Passar ferro era nos ferros de brasa. Eu tinha dois. Quando um estava quente, que eu passava ferro na roupa de um advogado. Aí, quando um esquentava, eu botava o outro. Quando o outro estava frio, eu ia com o outro. Era assim, meu filho. Era bem engomadinha, mas a gente botava assim e mandava o ferro. Não era para deixar engiada, não. E principalmente roupa de advogado. A goma é uma farinha da mandioca. Quando a gente rala a mandioca, aí sai aquela água com aquela água com uma mão de poeira. Ali, quando a gente bota assim numa vasilha, aí fica assentada a goma. Aí faz a goma bem ralinha, que a roupa de antigamente era linho, né? Usava mais linho. Aí a gente botava ali, quando acabar, botava nos arames, assim, nos fios. Aí quando estava enxutinha, aí a gente largava o ferro. E ali era para não, se for roupa branca, era para o ferro estar bem limpinho. Aí pronto. E eu fazia tudo isso. As modas, a saia, fazer saeta. Saeta tinha que usar uma roupa, podia ser grossa como fosse ser saeta. E elas mesmo faziam sutiã e a gente vestia. Era costureira. Elas costuravam. Conheci muitas, Dona Marlúcia, Dona Iracema, tudo costureira, Dona Zefinha. Às vezes a pessoa, quando não comprava na loja, aquelas mulheres vinham vender nas portas. Eu mesmo comprava a Dona Virgínia, a mãe do doutor Nosvaldo. Ela vinha com aqueles cortes de pano, aí eu escolhia para minhas meninas, para mim, para os meus meninos. Eu vim para o meu marido, e meu marido, sabe o que foi que ele fez? 10 filhos eu estava com ele, 10, porque os meus filhos ainda eram vivos. Tudo, o mais velho que eu tinha era esse que morreu agora. Sabe o que era que eu botava meus filhos? Ele pegou uma mulher, olha, e me deixou.
Aqui, em Arapiraca. Ele não veio mais nunca. Ele morreu e não veio. Quando aconteceu, quando ele arranjou, ele já não vendia nada do seu vigário. E ele trabalhava assim, levava o povo para esses interior, para as políticas, que ele trabalhou muito em política. E tudo isso eu sofri. Quando eu dava fé, chegava o dono da casa. Dona Maria, cadê o aluguel? E ele no meio do mundo. Tá ouvindo? Aí eu começava a chorar. Aí eu dizia, aí um cunhado meu, esse também já morreu, Elias. Elias disse, não, eu vou para a igreja nova, para Porto Real do Colégio pegar com o papai. Aí meu sogro mandava o dinheiro e pagava o aluguel. E assim foi sofrimento. Aí foi quando meu sogro comprou o chão. Aqui, sabe o que era? Não tem aquelas frutas de fazer, que muita gente faz chá, como é jurubeba, cobra, curral de fumo. Aí era tudo curral de fumo. Quando ele comprou esse chão aqui, só tinha essa casa aí e aquela dali. Era de uma colega minha. Eles também já morreu, já. São Miguel e Dona Elvira. Os primeiros. E os segundos foi Seu João e Dona Dominga. É deles ainda. Que ele tem roça ou tem terreno lá na Lagoa do Mel, aí plantava fumo lá e transmitia para aqui. Quando ele me deixou, eu tinha 40, me deixou eu com uns 10. Eu não tive raiva, meu filho. Eu vou dizer a você, eu entreguei tudo a Deus. Não, ele só fez dizer assim, eu vou me embora. Aí, também pensei, pegou o caminhão e saiu. Aí, quando foi com uns 3 dias, um compadre meu chegou aqui, que era padrinho do filho meu, disse, comadre, a senhora está sem marido. Quando ele me deixou, eu estava debaixo do Marcos, desse que é mais novo de todos, que tem 52 anos. Eu estava debaixo dele, estava já ganhando. Quando foi no dia 28 de dezembro, eu ganhei o menino. Eu estava com quem? Com a minha cunhada e o meu concunhado. Era Amaro e Elza, mas já morreu, todos os dois, já morreu. Aí quando as minhas amigas perguntavam, cadê seu Milton? Eu digo, foi cumprir um destino. Então era o que eu dizia. Agora, você sabe por que eu não chamava nada com ele? Sabe? Porque eu tinha muito amor a meu sogro e a minha sogra. Você sabe por que eu vou lhe dizer? Porque eu estou debaixo dessas 2 teias. Olha, não foi filho, nem foi marido, foi meu sogro e minha sogra. Que ela pedia a Deus, meu Deus, eu só queria quando Deus me tirasse, deixasse a minha nora com os meus netinhos numa casinha, nem que fosse. A minha casa não era assim alta, era ali, olha. Não está vendo ali aquela parede? Para cima não é tijolo? Ali, olha, aquela parede. Era o jeito da minha casa, meu filho. Continuei trabalhando, porque eu tinha que ajudar, não era meu filho. As minhas colegas me ajudavam. Eu trabalhei no Curral de Fumo, trabalhei em Souza Cruz. Eu chegava aqui nesse rancho beba. Quando eu chegava, a menina fazia aquele caldo e me dava. Porque eu estava bêbada do fumo. Ela fazia aqueles caldos de tempero para me dar. Olha, eu ia trabalhar no fumo, lá na Souza. Lá era aquelas somas de fumo. A gente puxando aquelas folhas de fumo fermentada. E quando aquele maior fedor do mundo. Mas a gente trabalhando. Não era eu só não, mais mulher, né? Mais colega. Aí, quando eu chegava, era a cabeça beba. Não era todo mundo. Porque eu nunca fumei. Não tinha costume de trabalhar nem fumo. Você já viu? Já. Dá ataque, ficar... Tem muitas amigas minhas que... Eu ainda fui feliz que eu não fiquei aleijada. E tem amiga que não anda.
Tem delas que andam até na cadeira de roda, tem outras que é o joelho inchado, não anda mais, só anda se for no carro, porque não aguenta. O fumo que... E eu não. Eu, graças a Deus, até aqui, quando eu cheguei um dia, dona Virgínia, que era a mãe de doutor Nosvaldo, aí doutor Nosvaldo passou um Chofitó, era um remédio. Eu acho que esse remédio já saiu fora, não está mais vogando não. Aí a dona Virgínia contou a doutor Nosvaldo, aí o doutor Nosvaldo mandou o Chofitó para eu, antes de ir para a firma, tomar uma dosinha, né? Aí eu tomava com um pouquinho de água. Aí eu ia não me embebedei mais. Trabalhei 9 anos. Aquelas que sabia mais ler, pesava o fumo para dar conta, né? E as outras era para virar fumo. Virar fumo, olha, não tem esse sofá aqui. Aí eles botavam, tinha umas tábuas assim, aí eles botavam o fumo em cima. Ali tinha que virar, senão apodrecia, para botar para outro canto. Era isso que a gente fazia. A gente tirava daqui e botava aqui nesse outro canto. Quem foi que ensinou? A minha cabeça, que eu via as outras fazer, eu ia fazer também. Aqui, olha, não tem um... Aí, vocês não veem aí? Era cheio de fumo, do seu João. Oxente, era uma diferença grande, meu filho. Porque lá era fumo quente, e aí não. Aí era para a gente instalar o fumo e juntar para poder fazer aquelas bolas de... Você não já viu as bolas de fumo? Quando era de noite, assim, 5 horas, o cara vinha enrolar para fazer aquelas bolas. Cantava, agora que eu não sei a música mais, né? Lá não. Lá era firma de fumo. Não podia cantar, não. Era tudo calado. No salão, aqui era animado. Que as meninas cantavam, aí era tudo animado. Na fábrica, eu pegava de 6 da manhã às 10 do dia. Aí vinha para casa. Chegava em casa, se tivesse a comida, comia. Aí tomava um banho. Aí quando era 2 horas da tarde, a gente pegava até 6 da noite. Tá compreendendo? E outras já pegava de 10 da noite ao dia amanhecer. Aí a gente podia amanhecer o dia. Ajudava, tudinho. Tinha que trabalhar, meu filho. O pai deixou a gente tinha que trabalhar para comer. Eu andei para colégio de trem. Andava de trem. O trem é aqueles carros bem grandes, com aquelas bancadas tudo dentro. Tinha banheiro, tinha aparelho, tinha tudo. Chamava Maria Fumaça, passava por aí. Quando ela passava, agora que a gente não pegava assim não, ia pegar lá na estação. A gente saía daqui, ia para a estação para pegar o trem para ir para colégio, Aracaju. Não, naquele tempo não era real, às vezes era um cruzado, era no tempo do cruzeiro. Ave Maria, padroeira, Virgem Nossa Senhora. Na festa da padroeira, quando é dia 2 de fevereiro, ela passa por ali, os cavalos. A gente vai tudo para ali, esperar quando ela passa. A coisa mais linda. Gosto. Era festa que aqui antigamente era o desfile, era uma festona, né? Era, quando o Bom Conselho era... Eu gostava. Essa daí saiu no desfile aí do Quitela. Ela saiu no desfile. Pastoril, ela já brincou. Ela não, a outra filha minha já brincou no pastoril. Era aqueles vestidos com aquelas bem rodados, todo enfeitado. Eu torcia para o lado azul encarnada. Eu pastoria para o lado de Nossa Senhora, né? Que Nossa Senhora, São João, era boa ali. Aí na praça, ali na praça antiga prefeitura, ali não, que ali era mata. Já veio ser o que foi depois da Célia Rocha, que a Célia Rocha foi prefeita, né? E aí ela fez aquele negócio ali tudo. E o Luciano terminou. São João eu gosto.
Mas o carnaval eu não gosto muito, não. Antigamente, aquelas mocinhas, se não tivesse um vestido para vestir no dia 30 de outubro, para elas não era festa. Tá vendo? A gente que era mãe tinha de deixar de comprar para a gente para comprar para elas. Para poder aquela costureira fazer aquela roupa, aqueles vestidos, para elas ir. Era quando era festa. E a gente ia comprar roupa assim que nem hoje, que se eu tiver uma precisão de uma roupa, eu digo, eu vou ali na rua, tendo dinheiro, e mesmo sem dinheiro. Porque eu tenho casa aqui que eu compro sem ter o dinheiro. Porque espera por mim. A feira era ali. Era ali onde tem as lojas, né? Ali era banca de calçado, branca de vestido, tudo, sabe? Aí, meu filho, esse mais velho meu, ele tinha uns 15 anos. Aí ele dizia, mãe, a senhora deixa eu ir carrocear na feira? Porque naquele tempo não tinha carro para levar a feira para casa, era aquele, ainda hoje tem, né, às vezes os carroceirinhos, mas naquele tempo só eram os carroceiros. Aí meu filho tinha uma carrocinha de mão, aí ele chegava aqui e dizia, mamãe, a senhora deixou eu ir carrocear, eu vou levar a feira de fulana, de ciclana, aí eu dizia, olha, vá, mas não pegue em nada de ninguém. Onde você vê, você faça que nem a sua mãe, não mexa. Aí ele ia, quando era meio-dia o bichinho chegava suado. Ele dizia, eita mamãe, ganhei tanto, aí eu vou comprar banana para meus irmãos, piaba e farinha. A coisa que ele... Ainda hoje eu me lembro, quando eu me lembro me dá vontade de chorar, toda vez que eu me lembro disso. Aí eu dizia, meu filho, chame por Deus, que hoje você não tem, amanhã você tem. Esse que morreu era o Ruzi. Era o mais velho de todos. Aí os outros, quando foi completando 11 anos, eu botei para vender alumínio. Mas os outros colegas, os patrão, né? Aí eles iam para aquelas feiras, aí vendiam alumínio, ganhava aquele trocadinho, chegava em casa, mãe, compre isso, compre de carne, outro me dava outro, era assim, a vida deles. Aí, quando eu tinha dinheiro, eu ia para a feira. Era grande porque puxava na rua Santa Terezinha, era a Feira das Bananas. Do peixe era na rua Santa Terezinha. Da carne era uma parte que aí, ali, não tem a Praça Marques? Não tem a outra rua do outro lado? Era ali a Feira das Carnes. Ali tinha mercado de farinha, era de carne, de tudo tinha. A Rua do Sol, né, ali eu sei onde é a Rua do Sol, andei muito e ainda hoje eu sei onde é. Ia para a igreja que onde meu filho nasceu era na mesma praça, a igreja era assim, meus filhos nasceram assim, na rua, na praça Rosita. Quem quiser, ainda hoje está lá a igreja, lá em Porto Real de Colégio. Lá, Nossa Senhora da Conceição, em São Roque. Naquele tempo era Prado de Debrando. Pois ele foi quem batizou meus filhos. Oxente, o Padre Aldo foi meu, porque eu não trabalhava no grupo, né? Ele era comandador. Quando eu conheci o Padre Aldo, eu já morava aqui na Arapiraca, tá compreendendo? Eu fui assinar meu contrato em Maceió. Aí quando eu cheguei lá, aí o secretário botou para eu trabalhar lá em Porto Real Colégio 10 meses, tá compreendendo? Aí, com esses 10 meses que eu trabalhei lá, o Padre Aldo era quem mandava nas merendeiras, tá compreendendo? Aí ele não queria porque disse que eu era uma funcionária boa, eu fazia tudo direitinho, não queria que eu viesse para aqui. Aí o Miguelito, o professor Miguelito, aí disse, como é que você, padre, vai deixar uma mulher com as filhas aqui dentro de Arapiraca, sozinha? O Padre Aldo, aí, quando o menino falou, aí ele disse, não, eu vou dar a transferência dela. Aí eu vim trabalhar no Zé Tavares.
que é um grupo que tem aqui na vila. Não tem a igreja nova? Ali antigamente era o cemitério. Quem construiu aquela igreja foi um amigo meu. Primeiro construíram a primeira vez, aí caiu. Aí Frei Damião veio, orou, Frei Damião, orou, aí quando começaram a fazer, aí já, quem fez já foi um colega meu, que morava em Porto Real de Colégio, seu Joãozinho, foi quem construiu aquela igreja. E a minha sogra mandava coisa para mim, por ele, e ele vinha me entregar aqui. Mandava até carne dentro de uma vasilha para mim, café, tudo que ela mandava. Ave Maria, ela me adorava. Aqueles que chegam na minha porta me pedindo, eu não meto a cara, mas eu dou de todo o coração. Que seja para beber, que seja para o que for. Porque é o que os padres dizem. A gente perdoa para ser perdoada. Se eu não perdoar, eu não tenho nada quando eu chegar lá no outro mundo. E eu já perdoei. Eu não tinha ódio, mas tinha raiva, desgosto, mas eu já perdoei de todo o coração. Está com 4 anos que ele morreu. Fez agora em setembro. Porque o meu filho foi para o enterro dele. Que era pai, né? Eles tinham direito de ir. Porque ele morava em Porto Real de Colégio, sabe? Aí o meu filho, eu disse, olha, seu pai morreu, que telefonaram, né? Que agora tem telefone, que telefona para todo canto. Aí eles telefonaram, eu digo, olha, vocês que estão por aqui, não de São Paulo, que é muito longe, vocês vão para o enterro do seu pai. O padre Epitácio, conheci. Ele era baixinho, baixo, assim, mais alto do que você, né? E ele vinha aí na igreja Cristo Redentor. Aqui a do Cristo Redentor, é aqui, na praça. Noite de ano eu estava lá. Juazeiro eu já passei assim, porque eu fui para Fortaleza e um compadre meu, que foi pedir uma moça lá em Fortaleza, aí passou em Juazeiro e eu vi. Agora, para eu ir daqui para lá, eu nunca fui, não. Às vezes, olha, meu filho, olha, toda noite quando eu vou me deitar, chamando por Deus. Se eu abrir essa porta, eu chamo por Deus, porque eu sou valida. Eu já chorei muito, mas de tanto eu me pegar com ele, que hoje estou bem. Estou bem porque tudo para mim foi mais fácil. Porque tenho o meu pão de cada dia, que todo mês eu posso comprar uma coisa aqui e quando eu receber eu puder pagar, e naquele tempo eu não podia. Católica, sempre. A primeira vez eu saí daqui em todos os aparelhos. Eu não estava vendo se estava mais no mundo, que foi esse marca-passo. Aí, doutor Luciano, daqui, que é o médico daqui de coração, enviou para Maceió, para o hospital, que antigamente era o Hospital do Açúcar, mas agora não é, é o Vereda, agora, mudaram o nome. Ele me enviou para lá, eu passei 4 dias no UTI. Com 4 dias foi que eu olhei assim, eu vi, eu disse, aqui na minha casa. Aí foi quando o doutor Jorge, que é o meu médico, e o doutor Adriano. Aí chegou o doutor Jorge, aí chegou e disse, olha, amanhã, se ela não der crise mais, não der, eu dei infarto em mim. Eu não sei como eu tenho essa memória ainda. O infarto deu em mim. Aqui nessa casa deu 2 paradas. Quem me acudiu foi essa neta, uma bisneta minha com 4 anos, Mariane. Aí ele me levou, aí com 4 dias eu dei cor de mim, aí eu fui, aí ele disse, olha, amanhã leve ela para, antigamente chamava para o Hospital do Açúcar. Aí levaram. Eu já com o aparelho aqui, mas eu não estava com esse ainda não. Aí quando chegou lá, ele disse, olha, vai passar mais 4 dias. Se ela não sentir nada, quando for na sexta-feira, 10 horas, apronte ela e leve para a sala de cirurgia. Eu fraca, mas eu tinha fé naquele.
Aí quando eu cheguei, as meninas me aprontaram, as enfermeiras, tudo gostavam de mim, que eu não sou enjoada. Aí me levaram, quando chegaram lá, aí ele disse, olha, tô olhando para ali é um computador, né? Eu digo, ali seu coração vai passar ali. Aí me deitou na cama. Já estava anestesiada. Quando eu olhei, não vi nem o coração, só vi era as letras passar. Não via coração, só via as letras passar. Quando eu já tinha terminado de me costurar aqui, já tinha puxado a veia daqui, já tinha colocado as 2 pilhinhas. Olha, menino, as 2 pilhas desse tamanho. É 2. Bota numa caixinha como uma caixa de fósforo e coloca na gente. Aí ele colocou, aí ele disse, bota ela ali na sala de espera, se ela precisar ir para o UTI, leva. Senão, mas não precisei, graças a Deus. Pronto. Com 4 dias eu vim para casa. Aí passei 10 anos. 10 anos. Sadia tudo, o aparelho agora que não pegava em peso. Aí lá vem uma vesícula. Aí vem a tal da vesícula, a vesícula foi graça. A pedra da vesícula já era uma pedra só, mas já estava no canal do fígado, onde eu recebi o alimento. Está compreendendo? Eu recebi o alimento. Aí, doutor Sérgio e doutor Denis. Aí me levaram para a sala de cirurgia. Aí quando eles chegaram na sala de cirurgia, eu vou dizer a você, eles riram. Ainda hoje ele disse, olha, quando me vê, disse, olha, lá vem a princesinha vem ali. Sabe por quê? Repare. Aí quando eles me botaram, aí eu cheguei, olhei assim, doutor Denis agarrado aqui na minha mão para olhar o aparelho. Com a máquina assim, como você está aí assim. E o outro para me cortar. Aí eu sentada na mesa da operação, digo, olha, nem doutor Sérgio vai botar a mão na minha barriga, e nem doutor Denis vai botar, meu aparelho não vai dar trabalho a ele, e nem aquele sangue que está ali eu vou precisar. E nem vou para o UTI. Aí ele chegou, se virou, o doutor Sérgio olhou assim para mim e disse, mulher, e quem é que vai lhe operar? Eu digo, primeiramente quem vai botar a mão na minha barriga é Deus. Olha, menino, ele olhou assim para os outros e disse, vixe, Nossa Senhora. Olha, nem meu aparelho movimentou para dar trabalho ao doutor Denis, e nem o doutor Sérgio me operou bem tranquilo e nem eu precisei de sangue nenhum. 3 operações que eu já fiz, não precisei de sangue de nenhum. De ninguém, o meu sangue é o mesmo. Mas deixe que a minha sogra tinha um sobrinho que era deputado em Maceió. Depois, o nome dele era Edmundo Tojal. Aí, era em Maceió, a minha sogra chegou e disse, eu vou pedir a meu sobrinho. Aí ele pediu, ela pediu. Aí o compadre Edmundo, que era padrinho desse menino meu que morreu, aí ele disse, eu vou arranjar. Aí arranjou para merendeira. Olha, foi assim. A minha sogra pediu ao sobrinho para ele arranjar esse emprego no estado. Ele pediu a Suruagi, quando eu me aposentei foi no tempo do Suruagi. Aí o Suruagi disse, eu dou. Eu arranjo. Arranjou para mim e para uma empregada da casa dele. Aí quando foi no dia, aí ele mandou a minha cunhada veio para ir comigo para Maceió, que eu não conhecia Maceió. E ele já estava lá esperando. Meu compadre, que ele era vivo nesse tempo e era deputado. E o nome dele era Edmundo Tojal Donato. Aí que o avô dele era Donato, sabe? Por isso que botaram assim, ó. Aí ele disse, venha, que hoje é o dia de todas as professoras e serviçal e merendeira, tudo, assinar no contrato. Aí minha cunhada veio, aí disse, tome banho para nós ir para Maceió agora. Aí eu fui. Nesse tempo já tinha carro, né? Aí ela foi comigo, quando chegou lá, estava assim, cheio a secretaria onde a gente assinava.
Aí ele chegou, tinha uma moça assim que ele conhecia, e disse, olha, arranja aí uma banca para botar elas duas, que ela aí tá com nervoso. Aí ele já tinha me dado, passou na farmácia, me deu logo um calmante. Aí eu me sentei. Aí a moça veio com 9 folhas. Aí disse, olha, essas 9 folhas é para a senhora assinar só seu nome. Agora que já vinha marcado o lugarzinho onde a gente assinava. Aí eu digo, com fé em Deus, eu assino. Aí meti a caneta. Pam, pam, pam. E não podia ninguém chegar perto, né? Ele ficou de longe, ele e a minha cunhada. Quando eu terminei, aí ela já tinha também terminado a dela, aí a moça veio. Disse, já terminaram? Já. Aí ela pegou as 9 folhas e disse, agora eu vou levar para o secretário. O secretário lá é quem vai dizer se vocês passou. Aí eu cheguei e disse, a da Giza, que o nome da menina, a colega que estava comigo era a da Giza. A da Giza, minha filha, será que a gente passou? Eu disse, com fé em Deus, nós passemos. Aí ela ficou calada, eu estava molhada de suor, chega a estar o pirão as costas, molhada de emoção. Com pouca, demorou um pedaço, lá vem ela com 2 envelopes desse tamanho branco, 2 envelopes na mão, a moça que levou a sua. Aí chegou de junto de mim, bateu bem assim, eita, já é a funcionarinha do Estado. Aí eu disse, ela disse sim, já é funcionária do Estado. Aí eu olhei assim, calada, né? Eu digo, obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por o que vós me fez agora. Que eu vou sair, eu dizendo assim, sozinha no meu coração, né? Eu agora vou sair de todo sofrimento meu. Aí quando ela chegou, disse, a senhora vai trabalhar 10 meses em Porto Real de Colégio, depois pode ser transferida para sua casa. Aí eu ia. De 15 em 15 dias eu vinha para aqui. A diretora lá é muito boa. Olha, é em Porto Real de Colégio, porque foi o primeiro. E o segundo foi onde eu me aposentei, foi nele, no Zé Tavares. Aqui na Vila dos Padres. É ali aquele colegião grande que agora, naquele tempo só tinha 6 classes, mas agora está muito grande. A merenda era boa. Era charque, feijão, arroz, macarrão, sardinha, para fazer merenda, tudo tinha. Foi melhorando. Mas agora é o diretor mesmo que compra, né? Não é, antigamente quem trazia era o caminhão, cheio de merenda de toda qualidade, suco, tudo trazia. E a gente fazia. Tinha outras, tinha uma que morava aqui perto de mim, mas já morreu também, a finada Maria, tem Dona Lourdes, era 3, eram essas 3. Uma já morreu e a outra, de vez em quando, ela vem aqui olhar para mim. Os alunos tudinho gostavam de mim, tudinho, porque eu dava conselho a eles. Conselho assim, olha, vocês estejam quietos, não dê trabalho ao diretor, a professora não, para as bichinhas. Aí as meninas tudo gostavam de mim, ainda hoje gostam. Chamava de tia. Tia, faça merenda boa pra gente. Eu digo, eu estou fazendo. A gente fazia arroz de feijão, outra hora era arroz com sardinha. E assim levava macarronada com sardinha. E eles comiam tudo. Me aposentei no Zé Tavares. Quando eu me aposentei, está com a base de 50 anos. Diga, que foi o que eu fiquei fazendo. Tratando das mulheres que ganhavam menino, que me chamava. Quando eu não tinha o que fazer, eu lavava para ganhar aquela reganha. Olha, lavei roupa do Campo do Asa, era do jogador. E o jogador tudinho gostava de mim. Até os treinadores. Gostava, lavava a roupa, eles tudo gostavam de mim. Eu não tinha disso, não. Assistia, minha cunhada só vivia assistindo o jogo do Asa. Agora, antigamente era jogo. Mas agora não, agora entra quando é com pouca perde, assim. Era mais fraco, né? Não era assim, não. Era, o poeira voava mesmo. Os portões eram tudo já caindo. Olha, Coraci, conheci. Eita, conheci, homem.
Neto, eu vou lhe dizer, quer saber logo do bisneto? Do bisneto é 50. E os netos é 39. 39 netos. E tataraneto é 4. Não, tem por aí, né? Mas não nasceu, vou botar no meio. Tivesse nascido. Eu já vou em 89 anos. Vou fazer agora em julho. No dia 11 eu faço. Se a carne precisar escaldar, eu escaldo. Se eu vou botar uma charque no feijão, eu primeiro escaldo ela, para depois eu colocar no feijão. Lavo o feijão, lavo o arroz. Se for fazer uma salada, eu lavo. Tudinho eu lavo. Eles não gostam muito de arroz, porque eu não gosto de arroz com óleo. Arroz com óleo, não é eu que não gosto, é porque eu não posso comer arroz com óleo. Mas eu tenho um neto que ele trabalha ali na escola, que trabalha na escola aí. Aí ele vem comer aqueles. Eu gosto de comer da minha avó. É Fabiano. A galinha a gente tem que tirar aquela nojeira que ela tem, o couro. Ninguém vai comer com aquele couro. Tira tudo, quando acabar, passa uma água quente, lava com outra água e vai já preparar para botar os temperos. O bacalhau, antigamente, a gente comprava quase de graça. Era mais barato do que a carne. Viu? Que eu, muitas vezes, eu deixava de comprar a carne, porque o dinheiro não dava, né? Eu tenho que dizer. Porque o dinheiro não dava, aí eu comprava bacalhau, que era mais barato. E o charque também, para botar no feijão. O bacalhau eu lá botava de molho para tirar o sal. E assim eu ia levando a vida. Agora aqui o de comer mais meu preferido é o peixe, o cará. Eu gosto tanto cozinhado como assado. Eu gosto dele de qualquer jeito, tanto no coco como assado, de qualquer jeito eu como ele. Cozinhado pela verdura também. Hoje eu como tudo. O doutor de Maceió disse que eu comesse tudo. Agora a carne que eu não como muito, eu vou lhe dizer qual é. É a carne melhor que tem gente que gosta, é a gado, o gado. Eu só posso comer carne de gado, se eu comer hoje, aí eu passo uma semana sem comer. Agora, carne de porco sendo maciça não me faz mal. Meu comer, agora tem uma coisa, meio-dia eu ainda como uma coisinha, agora à noite ninguém venha com comida pesada para mim que eu não como. O Ricardo Nezinho. Eu conhecia o pai dele, mas ele... Aí quando ele chegou aqui, o senhor é doutor? Eu disse bem assim, ó, Caio, menina, eu não tenho vontade de me rir. Aí depois foi que eu me ri. Ele disse, não, eu não sou doutor, não. Aí ela disse, não, mãe, aí é o Ricardo Nezinho, aquele que a gente vota quando ele é candidato. Aí eu disse, é. Aí pronto, aí ele começou a conversar comigo, aí ele disse, vem um menino. Quando foi, antes de ontem veio o Caio, não foi? Aí ele disse, ó, vem o Caio e vem os outros. Aí eu digo, tá certo, a senhora já fique sabendo. Aí eu digo, tá certo. Mas primeiro quem veio foi o Ricardo Nezinho. E quem me botou para eu fazer, diga quem foi. Foi aqueles dois que estavam aqui, que falou aí com vocês. A dona Dege e o Jaminho. Eu fui para a casa dela, para um batizado de uma bisneta minha. Aí ela chegou e disse, eu vou fazer, a senhora quer fazer o projeto? Aí eu cheguei e disse, se a senhora vê que eu posso fazer, eu faço. Ela disse, é só para dizer, conta a senhora dizendo, né? Aí eu digo, faça. Aí ela disse, mas não é para agora não, depois eles vão lá. Aí foi quando ele veio primeiro, né, para me avisar, ficou. E eu já tinha dito uma parte a ele. Conheci o seu Nezinho. Era um ótimo homem. Ana Paula, e também ele era deputado, né, foi deputado.
Eu achei ótimo. E gostei de vocês. Aliás, gostei. Você, aquele menino Caio, você e ele aí, e o Nicado Nezinho, que ele é caridoso. Fiquei gostando muito e eu todo dia eu rezo para vocês todos ser felizes. Arapiraca me significa tudo na minha vida, porque foi onde eu fui, onde eu sofri e saí do sofrimento. Foi dentro de Arapiraca, tá ouvindo? Um médico bom, um médico que me atende aqui em Arapiraca é um médico muito bom, eles me cativam, quando eu chego assim, eles me mostram alegria. Só um sonho que eu tenho para realizar. É quando a minha filha sair do Coringa, que ela ficar comigo, e então o sonho que eu tenho mais é de terminar um banheiro que eu mandei fazer dentro de casa, e então terminar de rebocar minha casinha. Pai Nosso e o Crente dos Pais, né? Que é forte. Ave Maria, tudo. E meu filho era esse que morreu agora, que fez 6 meses. Olha aqui a Irmandade, olha a santa que ele tinha mais, que ele pegava. Ainda hoje tem no carro dele, uma atrás. Nossa Senhora Aparecida. Aqui, Ave Maria. Eu agradeço primeiramente a Deus, a minha vida que eu sou hoje. E agradeço também ao Ricardo Nezinho e a vocês todos que vieram na minha casa. Vocês que estão me assistindo, mando um beijo e um abraço bem forte. Amo vocês, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, meus filhos, que eu adorei muito, que eu adoro. Meus filhos, adoro meus filhos. Um beijo para vocês todos. E anos de vida e sossego, que eu peço para meus filhos. Que livre vocês de tudo quanto for ruim, meus filhos. Que Deus acompanhe onde vocês estiverem. Deus acompanhe vocês. E acompanha vocês.